Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração pela família. Filhos, herança do Senhor. Dia 16. Às vezes paramos de orar cedo demais. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas capítulo 18, verso 1. Ao iniciar mais uma semana de clamor por nossos filhos, quero convidar você a parar por um minuto e refletir sobre esta pergunta. Quantas vezes começamos a orar por pessoas que amamos e em tempos depois sequer lembramos mais sobre o que estávamos orando? Pense rapidamente em 3 motivos de oração por sua família pelos quais já orou e que nos últimos dias não foram mais lembrados? No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus nos conta uma história muito preciosa, a parábola da viúva persistente. E fez isso para nos ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É uma história tão curta, mas tão cheia de significado. Em apenas 8 versículos, Jesus mostra o quanto é importante sermos perseverantes em oração sobre aquilo que necessitamos do Senhor. Ser perseverante em oração não significa ser repetitivo, mas ser constante, ou seja, colocar continuamente diante da presença de Deus aquilo que aflige o nosso coração. Jesus nos chama a uma profunda reflexão. Se o juiz iníquo responde ao clamor daquela viúva, quanto mais o Pai bondoso que está nos céus. O nosso Deus amoroso responde ao clamor do seu povo. Se nós, pais, desejamos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, um Pai bondoso, também ouve e atende os nossos pedidos. Só que às vezes pedimos algo a Deus uma vez e nunca mais o mencionamos. Talvez essa seja uma demonstração de impaciência nossa. Quando pedimos algo, queremos que Deus diga sim e que Ele o diga naquele momento mesmo. Jesus disse que devemos orar sempre e não desistir. Isso significa que se continuarmos pedindo algo repetidamente, Deus sempre nos dará? Não, mas Ele nos ama e quer o que é melhor para nós e responderá sim, caso seja da vontade dEle. Mais do que nos dar o que pedimos, Ele quer nos ensinar a sermos perseverantes quando oramos por algo. Hoje eu quero convidar você a iniciar mais uma semana de oração fazendo o seguinte clamor ao nosso Deus. Senhor Jesus, ensina-me a orar e a ser paciente e perseverante em oração. Ensina-me a prosseguir confiante, mesmo quando eu ainda não tiver recebido a resposta. Em nome de Jesus, peço-te, ensina-me a não parar de orar cedo demais. Em nome dele, amém. Neste dia, vamos orar por aqueles pedidos pelos quais oramos no passado e acabamos desistindo de orar. E agora, Crianças em Oração, uma meditação diária para os pequeninos. Quando Jesus estava com seus amigos, ele quis ensinar sobre a importância de orar sempre e nunca desistir. Então, ele contou a história de uma mulher que precisava da ajuda de um juiz para resolver um problema. Juiz é uma pessoa que trabalha ouvindo os problemas de pessoas, empresas ou famílias e decide qual é a melhor solução. Essa profissão existe até hoje. Na história contada por Jesus, a mulher insistiu tanto que o juiz resolveu atender seu pedido. Jesus queria ensinar que Deus é bom, melhor do que qualquer pessoa que existe. Quando precisamos da ajuda dele, não tem problema se orarmos muitas vezes pedindo a mesma coisa. O que não podemos é desistir de orar. Você já quis alguma coisa difícil, mas acabou desistindo de tentar? Talvez uma fase difícil de um jogo que deixou você tão cansado que nunca mais quis jogá-lo outra vez. Faça uma pesquisa em sua casa.
Pergunte às pessoas que moram com você se elas já desistiram de orar por alguma coisa. Com a ajuda de um adulto, anote esses pedidos de oração que foram deixados para trás e ore por eles. Se quiser, coloque a folha de papel com os pedidos em um lugar onde as pessoas sempre vejam e se lembrem de orar por eles. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração pela família. Filhos, herança do Senhor.